Bom, gente, então vou começar aqui a segunda aula de teste de hipótese. Foi postado inicialmente para vocês a aula 1, que é a aula geralmente que eu dou no mestrado na área da saúde, né? Então, como eu explico para eles a motivação do teste de hipótese. Então, essa aula aí é mais para vocês motivarem, ver os conceitos básicos, assim, a ideia geral do teste de hipótese, para que serve, né? Quando que eu vou utilizar, quais são as medidas utilizadas. Essa aula eu postei para que vocês tenham uma ideia inicial dos testes de hipótese, assim. Geralmente eu faço essa aula para motivar eles e aí eu passei para vocês pela mesma razão, para que vocês possam se motivar. Bom, então na aula de hoje, a partir dessas aulas, a gente vai ver aqui o procedimento geral aqui do teste de hipótese. A seção 6.1 do livro eu substituí por essa aula que eu passei para vocês. E agora a gente vai começar a parte técnica mesmo dos testes de hipótese. Bom, eu vou começar aqui, a seção está aqui em cima, a seção 6.2, que é a parte de formulação estatística. Bom, então vou entrar aqui no conteúdo do livro. Bom, então vamos começar aqui com as definições. Então essa primeira parte inicial aqui eu vou falar um pouco de definições, conceitos, e algumas notações que a gente vai utilizar aqui ao longo desse capítulo. Bom, a gente vai começar aqui pela definição 6.2.1. Então, o que significa essa definição aqui? A gente chama de hipótese estatística qualquer afirmação acerca da distribuição de probabilidade de uma ou mais variáveis aleatórias. Então, na aula anterior, que foi gravada, eu mostrei para vocês alguns exemplos de hipóteses. Então, uma hipótese estatística, no conceito mesmo da gente aqui da estatística, é alguma afirmação que a gente faz a respeito do parâmetro, de algum parâmetro populacional. Então, por exemplo, chega um médico e pergunta assim para você: será que a proporção de sucesso da minha cirurgia vai ser de 70%? Isso é uma afirmação dele, né? Então, mas só que a gente, como estatístico, o que a gente enxerga nisso? A gente enxerga que o θ, que é a proporção de pessoas, né? Então, a pessoa tem uma chance zero de fracasso ou de sucesso. Então, a gente vê aquela afirmação de 70% de sucesso como se fosse o θ da distribuição de Bernoulli. Então, a afirmação que ele está fazendo, embora ele não saiba, ele está fazendo uma afirmação a respeito de um parâmetro de uma distribuição de probabilidade, que nesse caso é o parâmetro θ da Bernoulli. Por exemplo, chega uma outra pessoa e fala assim: a média de altura das pessoas daquela região é de 1,70 m. Então, embora ele não saiba, a afirmação que ele está fazendo é com relação ao μ, ao parâmetro de média da distribuição normal. Então, toda hipótese estatística que a gente vai ver com o conceito vai ser uma afirmação a respeito de algum parâmetro de uma distribuição. Bom, e a gente sempre denota por H0 a hipótese nula, que ele fala de hipótese de interesse. E caso H0 seja rejeitada, a gente aceita como verdadeira a hipótese alternativa. Então, na aula passada eu também falei um pouco de H0 e H1. Então, coloquialmente falando, né, o H0 é como se fosse uma hipótese mais conservadora, e o H1 seria aquilo que a gente quer provar que é verdade, né, provar ou rejeitar alguma afirmação estabelecida aí. Bom, então o que a gente supõe aqui no teste de hipótese paramétrico, que é o escopo desse capítulo aqui, a gente supõe que a distribuição dos dados é conhecida. Então a distribuição de x, ela é dita estar especificada e a gente conhece a distribuição densidade. Então os testes de hipótese aqui nesse capítulo, a gente considera que eu conheço essa função aqui. Então a f de x, ela é conhecida, e o meu desafio é estimar qual é o parâmetro. Então eu sei que a minha distribuição dos dados é essa. Então, dependendo do problema, vai ser uma normal, uma gama, uma das distribuições que a gente viu ao longo dos capítulos aqui dessa disciplina. Eu conheço a distribuição, mas a minha afirmação é sobre o parâmetro θ.
Então o meu teste de hipótese vai ser testar se a minha distribuição ou normal ou gama, então dado que os dados têm distribuição normal, eu quero verificar se um θ é verdadeiro ou é falso. Será que eu aceito esse θ ou não? Então a gente coloca nas hipóteses H0 ou H1 conjunto de valores possíveis ou candidatos para o θ. Então H0 vai ser θ está dentro de um determinado intervalo e H1 θ pertence a um outro intervalo. Ou poderia ser θ é um valor, H0 e H1 θ é um outro valor. Então a gente chama aqui de θ0 e θ1 maiúsculo, são um conjunto de valores possíveis do H0 e H1. Então o que eu vou colocar aqui vou colocar no caderno que fica melhor especificado. Então o que eu tenho aqui? Eu chamo, então de maneira geral eu vou chamar o θ 0. Então esse aqui é um θ maiúsculo, né? O espaço θ 0 vai ser o conjunto de valores, vou colocar uma linha mais fina, pronto. O θ 0 vai ser o conjunto de valores em H0. E aí o θ1, eu ouvi um barulho aqui, fiquei com medo aqui, né? Deve ser o ar-condicionado aqui que fez um barulho aqui, fiquei assustado. Bom, mas eu acho que não é nada não, né? Senão vocês não estariam vendo aqui a gravação. Então o θ1 vai ser o conjunto de valores em H1. Conjunto de valores na hipótese alternativa. E a gente viu alguns exemplos lá na aula passada, né? Então, por exemplo, eu posso ter a situação assim, H0, o meu μ da distribuição normal é 1,70 m versus H1, o μ é igual a 1,80 m, por exemplo. Então, existe uma afirmação que a altura da população é 1,70 m, mas existe outra dizendo que é 1,80 m. Eu posso ter uma outra afirmação, dizer que H0, a média, é igual a 1,70 m versus H1, a média é maior do que 1,70 m. Eu quero provar que a média é maior, por exemplo. Eu posso ter uma terceira situação aqui, onde eu posso especificar H0, a média é menor ou igual do que 1,70 m versus H1, a média é maior do que 1,70 m. E vou colocar aqui uma quarta situação, vou enumerar para ficar mais fácil depois para a gente citar, né? Eu posso dizer H0, eu quero testar que a média é igual a 1,70 m contra H1, a média é diferente de 1,70 m. Então são 4 tipos de exemplos de hipóteses que eu posso fazer, 4 tipos de testes de hipótese, né, que eu posso fazer a respeito de testar a média da altura de um grupo de indivíduos. Bom, então existem dois tipos de hipótese. Então o θ0 são os valores que estão no H0 e θ1 são os valores que estão no H1. Bom, então esse θ0 ele pode ser chamado de hipótese simples ou hipótese composta. Então, por exemplo, se o meu conjunto em H0 é um único valor, eu digo que o meu θ0 maiúsculo é só um θ0, θ minúsculo 0, que é um único valor. Então, geralmente a gente classifica como θ maiúsculo um conjunto de valores e θ minúsculo um único valor, um único ponto. Então, as hipóteses, o H0 ela pode ser uma hipótese composta, mas pode ser uma hipótese simples. A mesma coisa também
Então a hipótese simples é quando o meu θ, o meu H0 só tem um valor. E a minha hipótese é composta quando a minha hipótese H tem um intervalo de valores. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou voltar aqui para os 4 exemplos. Então, nesse primeiro exemplo aqui, as duas hipóteses são simples. Por quê? Porque o meu H0, eu só tenho um valor possível, que é 1,70 m. Então, aqui é uma hipótese simples para o H0 e para o H1 também. Então, para o H1, eu quero testar 1,70 m contra 1,80 m. Então, tanto a minha hipótese H0 quanto H1 são hipóteses simples. Agora, eu posso querer comparar uma hipótese simples com uma composta, que é o caso 2. Então, no caso 2 aqui, a minha hipótese é de que a média é 1,70 m. Então, uma hipótese simples, mas só que eu quero comparar igual contra maior. Então, aqui, a minha hipótese é composta. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o θ0, então nesse exemplo, o θ0, os valores possíveis no H0 restringem-se apenas a 1,70 m. Enquanto que o meu θ1 maiúsculo, os valores possíveis no H1 é de 1,70 m até infinito. Então é um intervalo de valores, né? Vou colocar aqui um intervalo, chaves é quando é um valor simples, né? Eu vou apagar aqui. Só apagar aqui a... Pronto, vou colocar aqui no intervalo. Então a minha hipótese H1 é uma hipótese composta, ela está dentro de um intervalo de valores. Aqui no exemplo 3, as minhas duas hipóteses são compostas. Então H0 é a média menor ou igual que 1,70 m e H1 a média é maior do que 1,70 m. E aqui eu tenho uma hipótese simples, então vou colocar aqui composta, né? Composta contra uma hipótese composta. E aqui, assim como no caso 2, o caso 4 também é uma hipótese simples contra uma hipótese composta. Mas só que agora aqui no exemplo 4, a minha hipótese composta é um intervalo de valores, é qualquer valor, pode ser maior ou menor do que 1,70 m, qualquer coisa que não seja 1,70 m, sendo maior ou menor. Então já é um intervalo bem mais abrangente aqui, né? Seria um caso mais geral. Então são esses os tipos de hipóteses. Bom, então uma outra definição importante é o teste de uma hipótese estatística. Então o que a gente vai utilizar basicamente é uma função de decisão. Então uma função de decisão, o que significa isso? Significa que eu vou pegar os dados, então eu tenho lá uma amostra x1, xn, e aí com aquela amostra eu vou ter que tomar uma decisão. Ou uma decisão a favor de H0 ou a favor de H1. Então o que a gente vai fazer é chamar de A0 os valores possíveis da minha amostra em que eu vou tomar a decisão a favor de H0 e A1 os valores possíveis na amostra onde eu vou tomar a decisão em favor de H1. Então o que a gente vai ter basicamente é, tudo inferência, né? Tudo que vocês viram em inferência até agora, a gente pega evidências baseadas numa amostra. Então, baseado na evidência da amostra, eu vou tomar a decisão ou de aceitar H0 ou de aceitar H1. Então seria o que? Seria o conjunto A0, eu vou chamar de A, o autor aqui chama de A maiúsculo 0, seria o que? Como é que seria a interpretação dessa definição aqui? Então seriam os valores da amostra onde eu vou tomar a decisão H0, então isso significa o que? São os valores da amostra que levam a decisão H0, que levam a decisão
a decisão H0. E aqui seriam os valores da amostra, então 1 a 1 seriam os valores da amostra, que levam à decisão H1. Então vamos lembrar o exemplo da aula passada. Não, vou pegar o exemplo aqui que está que eu já escrevi aqui. Então, decisão aqui, vou colocar aqui a decisão. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui da altura, no caso 1, por exemplo, vou colocar no caso 2, por exemplo, caso 2. Então eu poderia chamar, por exemplo, a 0. Então eu vou ficar com H0, se, então por exemplo, se o x barra for menor do que 1,75 m. Então eu vou coletar uma amostra e vou dizer o seguinte, ó, se a minha média da amostra é menor do que 1,75 m, eu vou tomar a decisão H0, vou dizer que a minha média realmente é 1,70 m, né? A diferença que eu obteve ali, 5 centímetros, é uma coisa aleatória, pode acontecer de uma amostra com N indivíduos, é aceitável que aconteça uma média de 1,75 m, enquanto que a outra decisão seria o contrário, H1, eu vou ficar com H1, então a decisão A1, desculpa, né, vou ficar com H1, se x barra for maior do que 1,75 m. Então eu estou dizendo o seguinte, se eu coletar a amostra e a média de altura for maior do que 1,75 m, então é um valor muito alto, então é um valor muito acima de 1,70 m. Então se der acima de 1,75 m, eu vou rejeitar essa hipótese aqui, eu rejeito ela e vou tomar essa decisão. Vou afirmar, né, para o pesquisador que a minha média realmente é maior do que 1,70 m. E vamos pensar aqui também no exemplo da moeda, né? No exemplo da moeda, para verificar se a moeda é honesta ou viciada, por exemplo. Então, no caso da moeda, se a gente cria um ponto de corte, né? Se sair mais do que 600 caras, é muita coisa para eu aceitar que a moeda é honesta. Agora, se sair menos que 600, por exemplo, entre 400 e 600, eu já fico meio na dúvida, então não vou rejeitar a hipótese de que a moeda seja honesta. Então essa vai ser a minha regra de decisão, ou eu tomo a decisão a 0 ou a 1. Então, se os valores da amostra estiverem dentro desse grupo aqui, então nesse exemplo aqui, a média ser 1,75 m, né, menor do que 1,75 m, eu vou tomar a decisão H0. E A1 vai ser a minha região em que eu vou rejeitar o H0. Então, nesse caso aqui, a gente dá um nome para essas regiões aqui. Então, o A0 ela é conhecida como região de aceitação, é a região onde eu vou aceitar o H0. E a região, o A1, vai ser a região de rejeição de H0. É chamada também de região crítica. Então, esse termo aqui, região crítica, é um termo muito utilizado na inferência. Região crítica é sempre a região, é o conjunto de valores da amostra que vai me levar a tomar a decisão de rejeitar H0. Então a gente sempre vai trabalhar a construção do teste de hipótese em cima da região crítica. Então isso aqui é muito importante. Então a construção dos testes que a gente vai ver nesse capítulo é baseada nesse termo aqui, da região crítica. Então isso aqui, então a construção do teste, ela é muito baseada nisso, né? Baseada na região crítica. Ou vou colocar mais só para ganhar tempo aqui, vou colocar em A1. Pronto.
Então o que a gente tem que fazer é determinar qual que vai ser essa região crítica. Porque a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 1,75 m. Se a minha média de altura der 1,75 m, eu vou rejeitar o H0. E se desse... Mas por que eu escolhi essa região crítica? Por que você não escolheu 1,71 m? Eu rejeito H0 se a minha média da amostra é maior que 1,71 m. Então, por que eu não escolho rejeitar o H0 se a média for 1,80 m, maior que 1,80 m? Como é que você define isso? Então, o que a gente vai ver nesse capítulo é exatamente isso. Fixar qual vai ser esse ponto-chave aqui. Qual vai ser esse ponto a partir de onde eu rejeito H0 ou não rejeito H0. Então, por exemplo, nos exemplos que eu acabei de falar aqui oralmente, se eu coloco uma média 1,71 m, eu vou rejeitar que a média é igual... Eu vou rejeitar isso aqui. Eu vou rejeitar isso aqui se na minha amostra sair mais que 1,71 m. Então eu vou estar correndo muito risco. Por quê? Porque numa amostra que realmente é de 1,70 m, é normal acontecer uma média amostral de 1,71 m. É possível acontecer isso. É que nem eu vou lançar uma moeda 1000 vezes. Então se eu lançar uma moeda 1000 vezes e sair 501 caras, eu não vou dizer que a moeda é viciada, né? Pode até ser que seja, mas é improvável, né? Então valores que estão muito próximos do H0 ali, né? O valor da amostra está muito próximos do H0. Esses resultados podem ter acontecido por uma mera variação mesmo dos indivíduos, né? Uma variação dos lançamentos da moeda, por exemplo. Então eu posso pegar uma média, se eu pegar a turma de vocês aqui e tirar a média de altura, pode dar 1,72 m, 1,73 m. Então isso não quer dizer que na população a média vai ser diferente de 1,70 m. Então é uma evidência, eu diria, muito fraca para a gente rejeitar o H0. Então eu só posso rejeitar o H0 se eu tenho uma evidência realmente bem forte, bem diferente daquilo que está no H0. Então eu poderia colocar, por exemplo, vou pegar um outro exemplo, um caso bem, o outro extremo, por exemplo. Eu poderia fixar aqui, eu vou rejeitar o H0, vamos supor que ao invés de 1,75 m, eu coloque aqui, por exemplo, 1,90 m, por exemplo. Eu só vou rejeitar o H0 se a minha média de altura na amostra for 1,90 m. 1,90 m aqui. Então o que vai acontecer aqui? Então provavelmente quase nunca eu vou rejeitar H0. Então se a média for 1,86 m, por exemplo, nesse caso aqui, eu não vou rejeitar H0, porque eu criei uma região crítica muito restritiva. Eu estou sendo muito rigoroso aqui, né? Então nesse caso aqui, eu vou tomar sempre a decisão, quase sempre, de ficar com H0. Então eu só vou rejeitar isso aqui se a média estiver muito distante. Nesse exemplo aqui, 1,90 m. Então também não é um teste de hipótese mais adequado definir essas regiões críticas. Então tanto definir 1,90 m quanto definir 1,71 m não seriam decisões adequadas, não seriam regras de decisões adequadas. Então o que a gente vai fazer aqui é descobrir técnicas para calcular qual seria uma regra de decisão que eu considero adequada. Em que eu vou ter uma evidência forte contra H0, mas não tão forte de tal maneira que eu não rejeite nada. Então o que a gente vai fazer é criar mecanismos para descobrir essas regiões aqui, a chamada região crítica, né? Então a gente vai descobrir as regiões críticas, a região A1, de acordo com as probabilidades de eu ter de cometer o erro do tipo 1 e 2 que a gente viu lá que vocês viram lá na gravação da aula passada, né? Então aqui, eu vou pular esse exemplo aqui. Então o que acontece? Eu vou ter o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Então eu vou relembrar aqui o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Então esse aqui, ele é conhecido como erro do tipo 1. Então o que é o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 é rejeitar H0 quando H0 é verdadeira.
Então, o que significa isso? Se isso aqui é verdade, qual é a probabilidade disso ocorrer? E o erro do tipo 1 é o contrário. O erro do tipo 1 seria a probabilidade de aceitar H0, dado que o H1 é verdadeiro. Então aqui eu vou escrever de maneira mais coloquial, deixa eu apagar. Então o alfa, o erro do tipo 1 é chamado de alfa também, é a probabilidade de rejeitar H0, dado que o θ é igual a θ0, e aqui é o contrário, né? A probabilidade de aceitar o H0, dado o θ1. São os dois tipos de erro que eu posso cometer. Então o que acontece aqui? O erro do tipo 1 basicamente é a probabilidade daquela minha função dos dados pertencer à região crítica, dado que o θ0 é verdadeira. E aqui é o contrário, a probabilidade de x não pertencer à região crítica, dado que o θ1 é verdadeiro. Então são os erros do tipo 1 e 2. Eu vou mostrar aqui no exemplo aqui os erros do tipo 1 e 2. Então deixa eu ver se eu consigo... Opa. Não consigo copiar, não. Então eu vou colocar aqui, eu vou voltar para o 1,75 m aqui, que não é uma coisa tão absurda. Deixa eu botar aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu defini essas regiões críticas aqui. Eu quero testar se a média é 1,70 m contra a média maior que 1,70 m. Então aí eu criei essa minha regra de decisão. Eu vou ficar com H0 se a média é menor que 1,75 m e eu vou rejeitar H0 se a média é maior que 1,75 m. Então o que acontece aqui? Então nesse caso aqui, qual seria o erro do tipo 1? A probabilidade do erro do tipo 1. Então a probabilidade do erro do tipo 1 seria a probabilidade de x barra ser menor, na verdade ao contrário, né? A probabilidade de rejeitar H0. Então o que é rejeitar H0 lá na página anterior? Rejeitar H0, ó, é dizer que a média é maior que 1,75 m. Então vai ser... Deixa eu escrever... Então vai ser a probabilidade do x barra ser maior do que 1,75 m, dado que a média é 1,70 m. É 1,70 m. Então esse seria o erro do tipo 1. E o erro do tipo 2? A probabilidade do erro do tipo 2 seria a probabilidade, seria o contrário, né? X barra ser menor que 1,75 m, dado que o μ é maior que 1,70 m. Então se eu tivesse, por exemplo, naquele caso 1, então naquele caso 1 lá, no caso 1, eu teria aqui, o meu erro do tipo 2 seria dizer que a média é 1,80 m, né? O H1 seria a hipótese simples, né? Então aqui, no caso 1 seria dizer que o μ é igual a 1,80 m. Então o que a gente vai fazer é calcular esses erros aqui, o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Então o que eu quero é definir qual seria essa probabilidade do erro do tipo 1 e 2. E o que a gente faz na inferência geralmente é escolher qual seria o erro do tipo 1 e 2 que sejam os menores possíveis. Então, por exemplo, se eu escolho, por exemplo,
um valor muito alto, colocar, por exemplo, 1,90 m, eu criar minha regra de decisão de que rejeitar H0 quando o x barra for maior que 1,90 m, o que vai acontecer com essa probabilidade do erro do tipo 1? Vamos pensar aqui. A probabilidade do x barra ser maior que 1,90 m, dado que a média é igual a 1,70 m, é uma probabilidade praticamente zero, né? Então, eu estou comparando o x barra maior que 1,90 m contra 1,70 m, a probabilidade do erro do tipo 1 é praticamente zero, ótimo. Eu não vou cometer o erro do tipo 1. Porém, o meu erro do tipo 2 vai ser o quê? Seria dizer que o x barra é menor do que 1,90 m, dado que a média é menor, né? É maior do que 1,70 m, né? Então seria dizer que é menor que 1,90 m, dado que a média é maior que 1,70 m. O erro do tipo 2 acaba ficando muito alto. Então eu tenho uma chance muito grande de cometer um erro do tipo 2. Agora, se eu fixo um 1,71 m ao invés de 1,75 m, seria, como é que ficaria aqui o mesmo exemplo? Ficaria assim, a probabilidade, vamos pensar no erro do tipo 1 aqui. Então se eu colocasse 1,71 m aqui, probabilidade de x barra, vou escrever aqui como rascunho, depois eu apago. A probabilidade de x barra ser maior do que 1,71 m, dado que a média é igual a 1,70 m, então isso aqui já é uma coisa bem plausível, né? Então seria alto aqui, seria um valor alto. Então o meu erro do tipo 1 é grande, acaba ficando grande. Então quanto mais próximo a minha regra de decisão está perto de 1,70 m, vai aumentando a chance de eu cometer o erro do tipo 1. Agora, quanto mais distante a minha regra de decisão for de 1,70 m, menor vai ser a chance de eu cometer o erro do tipo 1. Porém, maior é a chance de eu cometer o erro do tipo 2. Então, sempre quando um erro diminui, o outro acaba aumentando. Então, não posso fixar uma regra de decisão aqui nem muito alta, nem muito baixa. Então, o que a gente tem que fazer é criar critérios de que eu minimize essas duas probabilidades, tanto de cometer o erro do tipo 1 quanto cometer o erro do tipo 2. Eu quero que as duas sejam as menores possíveis. Então, o que a gente vai fazer aqui ao longo desse capítulo é isso, tentar construir regiões que minimizem esses erros, os erros do tipo 1 e os erros do tipo 2. Então, tá aqui são as decisões, né? Então, esse quadro aqui eu já mostrei para vocês, né? Do erro do tipo 1 e do erro do tipo 2. Eu vou ter a decisão, né? E aquilo que é a decisão, né? E aquilo que seria a verdade, né? Então, posso cometer o erro do tipo 1, o erro do tipo 2 aqui em cima, e aqui seria a decisão correta, né? Então, tem duas situações onde eu vou tomar a decisão correta. O problema é que a gente não sabe, como eu falei na aula passada, eu não sei qual é a decisão correta, né? Assim, a gente faz o teste para verificar se eu estou mais perto de uma decisão ou outra, né? Então, qualquer decisão que eu tome, eu posso estar cometendo um erro. Então, tá vendo? Nessa decisão aqui, eu posso tomar essa decisão, aceitar H0, ou eu estou correto, ou eu estou no erro do tipo 2. Agora, se eu tomar a decisão rejeitar H0, ou eu tomei a decisão correta, ou eu cometi um erro do tipo 1. Então, no teste de hipótese, eu sempre estou suscetível a cometer um tipo de erro. Ou erro do tipo 1 ou erro do tipo 2. O que a gente tem que fazer é minimizar esse erro, né? Construir ferramentas que minimizem essa probabilidade dos erros do tipo 1 e 2. Bom, então vou passar aqui para vocês aqui o primeiro caso, que é o caso mais simples, onde eu tenho duas hipóteses simples. Então eu tenho uma hipótese nula, que é chamada hipótese H0 simples, contra a hipótese alternativa simples também. Então nesse caso aqui, seria esse tipo de exemplo, esse exemplo aqui, o caso 1. Então a hipótese H0 é que o parâmetro é igual a um valor, um único valor, né, um único ponto, e o H1 ele também ele é igual a um único ponto. Então, o primeiro teste que a gente vai ver aqui nessa aula seria quando as duas hipóteses são hipóteses simples. Então, o que a gente vai fazer é calcular o erro do tipo 1 e calcular o erro do tipo 2. Então, ele colocou aqui alfa de A1, né?
Então, dado que eu escolhi a região crítica A1, eu vou calcular o meu erro do tipo 1. Dado que eu escolhi a minha região crítica A1, eu vou calcular o erro do tipo 2. Então, o que vai acontecer? Ele está dizendo aqui que eu posso escolher diversas regiões críticas, né? Então, eu posso escolher A1, outro valor, né? Então, existem vários tipos de regiões que eu posso escolher. E para cada região, eu posso ter um erro do tipo 1 e um erro do tipo 2 diferente. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora é um lema que ele basicamente a base, né, de todo esse capítulo aqui, que é para construção de região crítica. Então esse aqui é um procedimento utilizado para construir regiões críticas. Então considere a região crítica que tem essa característica aqui. Ele chamou de A1 estrela. A1 estrela vai ser os valores da amostra. Então vamos supor que eu quero testar. Eu quero testar o quê? Eu quero testar H0 θ igual a θ0 versus H1 θ igual a um θ1. Então o que é a região crítica? A região crítica é uma região onde eu rejeito H0. Bom, então um teste que é introduzido aqui é um teste da seguinte maneira. Eu vou construir uma região crítica de tal forma que são os valores da amostra de tal forma que a função de verossimilhança, então L1 de x é o quê? É a verossimilhança no H1. Então o que é o L1? É a verossimilhança, é a função de verossimilhança em H1 ou em θ1, acho que fica melhor. Fica melhor eu colocar θ1 aqui. Então vai ser a função de verossimilhança. Como as hipóteses são simples, eu posso colocar direto θ1. A função de verossimilhança em θ1 e o L do zero vai ser a verossimilhança em θ0. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a razão das verossimilhanças, a função de verossimilhança. Então o que essas verossimilhanças aqui? O que é o L1? Então lembrando aqui dos capítulos anteriores, a verossimilhança em θ1 seria fazer... A verossimilhança é o produtório, né? Então, dado uma amostra x1, xn, a verossimilhança é o produtório das densidades. É o produtório de f de xi dado θ. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero testar o θ0 contra o θ1. Então, o que eu vou fazer é calcular a verossimilhança supondo que o θ1 é verdadeiro. Então, eu vou calcular o valor da verossimilhança em θ1 e vou comparar com a verossimilhança, o produtório da densidade, mas só que agora o θ vai ser o θ0. Então, o que esse lema diz? Ele diz que fazendo esse tipo de teste, comparando as verossimilhanças, essa comparação das verossimilhanças vai ser o melhor tipo de teste, vai ser o teste que minimiza a probabilidade do erro do tipo 1 e do erro do tipo 2. É um teste que consegue minimizar essas probabilidades, né? Eu vou ter a menor chance de cometer os dois tipos de erro, o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Então, eu vou colocar aqui na tela aqui para a gente entender. Então, está aqui o teste, né? Deixa eu aumentar um pouco, deixa eu ir um pouquinho mais para cá aqui que eu aumentei demais. Então, esse aqui vai ser o tipo de teste que a gente vai trabalhar durante todo o capítulo, né? Então, eu vou criar uma região crítica, né? Uma região crítica a 1 estrela que vai ser... Eu vou calcular a verossimilhança em H1 e dividir pela verossimilhança em H0. Ou a verossimilhança em θ1 sobre a verossimilhança em θ0. Então, essa minha regra de decisão vai ser o seguinte. Se essa razão aqui for maior do que uma constante, ele chamou aqui de A sobre B, mas eu poderia chamar de qualquer constante. Se essa razão aqui for muito grande, eu vou tomar a decisão de rejeitar o H0, vou tomar a decisão a favor de H1.
Então, se a minha verossimilhança, se a minha função de verossimilhança no θ1 for muito maior do que a minha verossimilhança em θ0, o que isso quer dizer? A minha amostra ela é muito mais verossímil para o H1 do que para o H0. Então, aqueles meus dados da amostra estão dizendo que os valores da amostra são bem condizentes com o θ1 e são poucos condizentes com o θ0. Então ele vai dar uma verossimilhança grande, é uma amostra, a própria definição da palavra verossimilhança diz, né? Se a verossimilhança é grande para aquele θ, ela é verossímil para aquele θ. Então o que vai acontecer? Se isso aqui, a verossimilhança em H1, então se o meu produtório da densidade dado H1 for muito grande, muito maior do que o meu produtório no θ0, isso aqui vai ser grande. Então, se isso aqui, quanto maior for isso aqui, maior vai ser a evidência para eu rejeitar H0. Então, a minha regra de decisão vai ser essa. Eu vou calcular a verossimilhança no θ1, dividir, né, pela verossimilhança em θ0. E eu vou rejeitar. A minha região crítica vai ser essa, né? Eu rejeito o H0 se a razão das verossimilhanças for maior do que uma constante. Ele chamou de aqui de A sobre B, mas como eu falei, pode ser qualquer outra. Então, quando eu tenho duas hipóteses simples, quando é um valor só contra o outro, θ igual a θ0 contra θ igual a θ1, o teste que a gente pode fazer seria esse tipo de teste aqui. E esse teste aqui ele é chamado de teste mais poderoso, teste uniformemente mais poderoso. Então aqui tem a prova, né, dizendo que é o teste que minimiza, né, as regiões, né. Então se vocês quiserem dar uma olhada aqui, ele prova para o caso discreto. Para o caso contínuo seria só substituir pelas integrais. Caso alguém quiser olhar, não vou cobrar a prova de vocês, né, mas vou deixar aí para o leitor, para vocês olharem aí a prova, né. Se alguém tiver alguma dúvida aí, tiver alguma curiosidade, vocês podem entrar em contato. E é daí que vem o lema de Neyman-Pearson, que é a primeira ferramenta, né, para escolher o melhor tipo de teste de hipótese. Então, o que esse lema diz? Ele diz que os testes desse tipo aqui, comparar a verossimilhança em H1 contra a verossimilhança em H0, definir a região crítica dessa forma, construir uma região crítica dessa forma, comparando as verossimilhanças em H1 e H0, ele diz que esse é o melhor tipo de teste, né? Então, essa região crítica que compara as verossimilhanças seria a melhor região crítica para comparar θ igual a θ0 contra H1 θ igual a θ1. Então essa seria a melhor maneira para definir, né? Então o que a gente faz na prática aqui seria fazer o seguinte. Então eu falei para vocês aqui que então eu falei no começo da aula o quê? Que quando eu aumento o erro do tipo 1, o erro do tipo 2 diminui. Quando o erro do tipo 2 aumenta, né, o erro do tipo 1 diminui. Então não tem como eu zerar os dois tipos de erro. Não tem como eu deixar os dois tipos de erro, o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, bem pequeno. O que a gente faz seria fixar um dos tipos de erro, geralmente o erro do tipo 1. Então o que eu faço? Eu fixo o erro do tipo 1 num valor bem pequeno, usualmente 5%, pode ser 1% dependendo do risco que eu quero correr, mas o mais comum é 5%. Eu vou construir a minha região crítica considerando que eu vou assumir um risco de 5% de cometer um erro do tipo 1. Então eu vou construir a minha região crítica desse jeito, e o que vai acontecer? Esse lema de Neyman-Pearson diz que esse teste, pela razão das verossimilhanças, não vai existir nenhum outro teste com erro do tipo 1, 5%, que vai dar um erro do tipo 2 tão pequeno quanto fazer pela razão das verossimilhanças. Então esse lema garante isso, que se eu fixar o erro do tipo 1,
Esse tipo de teste vai me dar o menor erro do tipo 2 possível entre qualquer outro tipo de teste que eu poderia imaginar, né? Que eu poderia pensar em fazer, né? Ele é o teste que minimiza o erro do tipo 1. Fixado o erro do tipo 2, ele minimiza o erro do tipo 1. Então tem aqui a prova. Então nessa prova que ele fixou, né, o erro do tipo 1, vou deixar também aqui essa prova para o leitor, né, uma prova que é até uma prova bem curta aqui, né, ele comeu aqui um monte de parte aqui já da prova, né. Bom, mas vamos fazer aqui os exemplos para a gente entender. Então eu vou fazer aqui com vocês os exemplos acho que vai ficar mais claro, né, assim, teve muita definição até agora nessa primeira parte da aula, mas acho que agora com os exemplos vai ficar melhor para entender, né? Então eu vou colocar aqui o exemplo. Então seja x1, xn, uma amostra aleatória da distribuição x com a distribuição normal com média μ e variância 1. Então a gente está observando aqui que a variância é conhecida, né? O meu interesse é testar a média. Bom, então o objetivo aqui é encontrar o teste mais poderoso para testar H0 μ igual a μ0 contra H1 μ igual a μ1. Então vamos fazer esse teste aqui utilizando do lema de Neyman-Pearson. Vamos voltar aqui para o caderno, vou abrir uma nova página. Então vamos fazer aqui esse exemplo. Então o que diz o exemplo? O exemplo diz que eu tenho x1, xn e id normal com média μ e variância 1. E o que eu quero testar? Eu quero testar H0 μ igual a 0. Era isso mesmo? Era isso mesmo, é. Então eu quero testar H0 μ igual a 0 contra H1 μ igual a 1, né? Então eu tenho duas hipóteses simples, quero testar 0 contra 1. Bom, então como é que a gente vai construir esse teste de hipótese? Então vamos lembrar aqui o lema de Neyman-Pearson. A1 estrela vai ser o quê? Eu vou rejeitar H0, né? X tal que a verossimilhança de x dado θ1 sobre a verossimilhança em x dado θ0, eu rejeito o H0, ou seja, eu rejeito isso aqui se a minha razão de verossimilhança for maior que uma constante. Então, o que isso quer dizer? Se a minha razão for muito grande, ou seja, a minha verossimilhança em θ1 for muito maior do que a minha verossimilhança em θ0. Então, vamos construir um teste que tem essa regra de decisão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é construir a função de verossimilhança, né, no caso geral. Então, como é que é a verossimilhança? A verossimilhança L. Então, vamos lembrar aqui dos capítulos anteriores. L de x dado θ vai ser igual a produtório de I igual a 1 até n f de xi dado θ. O que é f de xi dado θ? Na verdade não é θ, né? Agora é μ, né? Estou escrevendo... A gente sempre confunde, né? Os valores dos parâmetros. Eu vou escrever μ como... O meu parâmetro é o μ, né? Não é o θ. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então o meu parâmetro aqui eu chamei de μ1, né? μ0, aqui um μ geral. Então a densidade da normal μ1 vai ser o quê? Então eu vou ter π, produtório de I igual a 1 até n. Então vai ficar, qual é a densidade? 1 sobre raiz de 2π. Estou escrevendo a densidade da normal. Então vocês vão lá na tabela das distribuições e aí vão ver a densidade da normal com média μ e variância 1. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2π vezes 1 vezes
e elevado a menos 1 sobre 2 sigma 2, 1 sobre 2 vezes 1, x menos μ ao quadrado. Então essa é a função de verossimilhança. Para ficar mais simples, eu vou escrever aqui. Então o produtório de 1 sobre raiz de 2π vai ser 1 sobre raiz de 2π elevado a n, né? Então vai ficar 1 sobre raiz de 2π elevado a n. O produtório da exponencial vai ser a exponencial do somatório. Então vai ficar e elevado a menos somatória de i igual a 1 até n até n xi menos μ ao quadrado. Então essa aqui é a minha função de verossimilhança. Agora eu vou encontrar a razão das verossimilhanças. Eu vou encontrar o L de 1 de x dado o μ1, que é 1, né? E a verossimilhança de x dado o μ0, que é 0. Eu quero testar. A verossimilhança em θ1 vai ser 1, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever a verossimilhança aqui no numerador. O que é o numerador? É a verossimilhança no ponto μ igual a 1. Então vai ser no ponto μ igual a 1. E embaixo vai ser a verossimilhança no ponto μ igual a 0. Então basta escrever 1 sobre raiz de 2π elevado a n elevado a menos somatória de igual até n, né? xi menos 1 ao quadrado dividido por a verossimilhança agora com a média igual a 0. Vai ficar 1 sobre raiz de 2π elevado a n. Então no θ0 o que vai mudar aqui embaixo? Vai ser a somatória de xi menos 0 ao quadrado, né? Então a verossimilhança considerando a média 1 dividido pela verossimilhança considerando a média igual a 0. Bom, a gente já pode perceber aqui que esse 1 sobre raiz de 2π é igual no numerador e no denominador, né? Então eu posso cortar, vou cortar aqui em cima e embaixo, e aí vai sobrar só as exponenciais. Sobrou só as exponenciais, então eu posso juntar isso aqui só numa exponencial, né? Para ficar mais fácil, né? Só faltou aqui 1 sobre 2, né? E elevado a menos 1 sobre 2. Isso aqui não vai mudar a conta, mas é bom colocar, né? Tá vendo? A verossimilhança, faltou e elevado a menos 1 sobre 2, né? Pronto. Agora tá ok. Então vou colocar tudo numa exponencial só. Vai ficar e elevado a menos 1 sobre 2. Vou colocar o 1 sobre 2 em evidência, que tem tanto no exponencial do numerador quanto no exponencial do denominador. Então aqui vai ser a somatória de xi. Somatória de xi. Somatória de xi menos 1 ao quadrado. E agora eu vou colocar esse aqui no denominador, né? Então vai ficar menos. Então a exponencial desse pedaço aqui está no denominador. Então fica menos com menos, né? Quando eu passo para o numerador, ele passa com o sinal trocado. Então vai ficar... Então já tem um menos aqui, com um menos aqui, né? Ele vai ficar mais lá no geral, né? Então somatória de xi menos 0 ao quadrado. Xi menos 0 é só xi, então fica só xi ao quadrado. Pronto, ó. Bom, ainda dá para simplificar alguma coisa aqui? Vai dar para simplificar. Então a gente vai ver aqui que esse primeiro termo aqui, eu vou abrir o quadrado dele para ver como é que fica. Então a razão da verossimilhança ela vai ser exponencial de menos 1 sobre 2
Então vou abrir o primeiro o quadrado ali, né? Somatória. Xi menos 1 ao quadrado é o quê? É o primeiro ao quadrado, xi ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos somatória de duas vezes o primeiro, que é xi, vezes 1, mais o segundo ao quadrado, somatória de 1 ao quadrado, né? E aí vai ficar menos o que estava aqui já, né? Menos a somatória de xi ao quadrado. Vai ficar menos somatória de xi ao quadrado. Então essa aqui é a minha razão de verossimilhança. Então já tem outra coisa que eu posso simplificar, que é a somatória de xi ao quadrado, que aqui está somando e aqui está subtraindo. Então já posso cancelar. Então o que vai sobrar? Vai sobrar, escrevi em vermelho, vai sobrar e elevado a menos, aí menos duas somatórias de xi, né? Menos 1 sobre 2, vou colocar em evidência. Eu vou fazer passo a passo, para não ficar muito... E elevado a menos 1 sobre 2, né? Então ficou como aqui? Ficou menos duas somatórias de xi. E a somatória de 1 vai ser... Eu estou somando n vezes 1, né? Então vai ser mais n, né? Mais n. Então isso aqui vai ser e elevado a... O menos 2 com o menos meio cancela, elevado a somatória de xi. O n com o menos meio aqui fica menos n sobre 2. Então isso aqui vai ser igual a somatória de xi é o quê? A somatória de xi vai ser... É parecido com x barra, né? Então isso aqui vai ser... Eu poderia chamar isso aqui de e elevado a n vezes a somatória de xi sobre n. Então fica n vezes x barra menos n sobre 2. Escrevi dessa maneira aqui. Bom, então essa vai ser a minha regra de decisão. Vou escrever na outra página. Então A1 estrela, né? Vai ser x tal aqui elevado a n x barra menos n sobre 2 maior do que 1k. Menos maior do que 1k. Então eu vou rejeitar o h0 se e elevado a nx barra menos n sobre 2 for maior do que uma constante k. Agora, qual seria a distribuição disso aqui? Como é que eu vou saber se eu rejeito ou não h0? Então, nesse caso aqui, a distribuição de e elevado a nx barra menos n sobre 2 é uma distribuição complicada de obter. Eu sei a distribuição de x barra. Então, se eu sei que x1, xn é uma normal com média μ e variância sigma 2, eu sei que x barra, então a gente viu lá nos capítulos anteriores que x barra tem uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou reescrever isso aqui em função de uma outra constante. Então, e elevado a nx barra menos n sobre 2 ser maior do que uma constante k, seria a mesma coisa que eu pegar e elevado a n x barra vezes e elevado a menos n sobre 2 maior do que k. É a mesma coisa, né? Então o que eu vou fazer? Esse termo aqui, e elevado a menos n sobre 2, ele é uma constante. Então eu posso passar ele aqui para o outro lado. Então isso aqui vai ficar e elevado a n x barra maior do que 1k sobre e elevado a menos n sobre 2.
Para simplificar um pouco a minha parte aqui, então quando eu faço o teste de razão de verossimilhança, ou testes mais poderosos de Neyman-Pearson, o que eu quero geralmente é sempre tornar esse pedaço aqui o mais simples possível. Então, o que eu tenho que fazer é tornar esse pedaço aqui o mais simples e tudo que não for importante para esse pedaço eu jogo aqui na constante. Então, o que eu tenho que fazer aqui para tornar esse pedaço mais simples é tentar escrever em função do x barra. Então, como é que eu faço para escrever em função do x barra aqui? Eu vou tirar o logaritmo dos dois lados. Então, essa região aqui é equivalente a eu calcular o logaritmo dos dois lados. Então, quando eu faço log de e elevado a nx barra maior. Então eu estou tirando o logaritmo dos dois lados, né? Vai ficar log de k vezes e elevado a menos n sobre 2. Então, no caso, log de e elevado a alguma coisa é a própria coisa, né? Então, isso aqui vai ficar n x barra maior do que log de k sobre e elevado a menos n sobre 2. E esse n é constante, eu posso passar para baixo. Então, no caso, qual que seria a minha regra de decisão? Rejeito. Na verdade, qual seria a minha região crítica, na verdade, né? Então, o x barra vai ser maior do que o log de k sobre e elevado a menos n sobre 2 dividido por n, né? Passei o n para cá. Então, toda essa parte constante aqui, não me interessa qual seja. Eu não vou me preocupar muito com isso. Então, eu posso chamar essa parte toda constante aqui, eu vou chamar de um k estrela. Ou poderia chamar de c, poderia chamar de qualquer coisa, isso aqui é constante. Então, a minha região crítica, aqui do começo, escrever a região crítica desse jeito aqui, ela vai se resumir a eu escrever desse jeito que eu vou colocar aqui, depois de fazer todas essas contas. Então, A1 vai ser igual a o x barra tal que a média é maior do que um k estrela. Então a minha região crítica é desse tipo. Eu rejeito o H0 se o meu x barra for maior do que um k estrela. Agora vem outra questão importante aqui. Como eu defino esse k estrela? Então, como definir, ou melhor, qual seria o valor de k estrela, né? Qual o valor de k estrela? K estrela. Então a resposta é: eu tenho que definir qual é o erro do tipo 1 que eu posso assumir ocorrer. Então eu tenho que fixar o erro do tipo 1. Fixar o erro do tipo 1. O erro do tipo 1. Então, por exemplo, se fixamos o erro do tipo 1 em 5%, na verdade não é o erro do tipo 1, né? A gente vai fixar a probabilidade do erro do tipo 1. Se fixamos a probabilidade do erro do tipo 1 em 0,05, qual o valor de k estrela? Qual o valor de k estrela?
Então eu vou descobrir esse valor de K estrela baseado no erro do tipo 1. Então o que seria o erro do tipo 1? Vai ser a probabilidade da região crítica, dado que o θ é igual a θ, ou que o θ não, que o μ, né? Vou colocar, a gente está fazendo aqui, dado que o μ é igual a μ0, né? Que é o em H0, θ igual a zero. Então isso aqui seria a probabilidade do x barra ser maior do que o K estrela, dado que a média é igual a zero. Então isso aqui eu estou dizendo o seguinte, essa probabilidade eu quero que seja 5%. Então se eu quero que essa probabilidade seja 5%, eu tenho que escolher o K estrela que vai me dar essa probabilidade de 5%. Então qual o valor de K estrela que vai me dar essa probabilidade de 5%? Mas primeiro eu preciso saber qual é a distribuição do x barra. Então lá no começo do exercício, a gente viu que x1, xn é uma distribuição normal com média μ e variância 1. Então, se x1, xn é uma normal com média μ e variância 1, a gente viu lá nos capítulos anteriores que o x barra tem uma distribuição normal com média μ e variância 1 sobre n. Então o x barra tem uma distribuição normal com média μ e variância 1 sobre n. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que x barra menos μ sobre a raiz da variância, raiz de 1 sobre n. Então se eu pegar uma distribuição normal, o que eu estou fazendo? Eu estou padronizando. X barra menos μ raiz de n, né? Isso aqui é uma normal 0, 1, é uma normal padrão. Então eu vou fazer exatamente isso para calcular essa probabilidade aqui. Então a probabilidade de x barra ser maior do que um K estrela, dado que a média é igual a zero, isso aqui vai ser a probabilidade de x barra menos μ. Vou escrever o raiz de n na frente, do mesmo jeito. Isso aqui vai ser a probabilidade de raiz de n x barra menos μ ser maior do que K estrela menos raiz de n, né? K estrela. Raiz de n, K estrela menos μ. Isso aqui tem que ser igual a 0,05. Então, no caso, se H0 é verdadeiro, se o μ é zero, isso aqui some, né? Isso aqui some, né? Passa a ser zero. Então, eu estou dizendo o seguinte, isso aqui é a normal padrão, é a z da normal padrão, né? Então, vai ser a probabilidade de z ser maior do que raiz de n K estrela tem que ser igual a 0,05. Então eu vou calcular a probabilidade da normal padrão no ponto 0,05. Então eu tenho que olhar a normal padrão. Normal padrão é uma normal que tem média zero, né? Vou desenhar ela aqui. Então eu tenho que ir lá na tabela da normal padrão e olhar
desenhar aqui uma curva que vai descendo, né? Então a probabilidade de z ser maior do que esse valor aqui tem que ser igual a 0,05. Então eu tenho que olhar, achar esse valor aqui, o z de 0,05. Então na verdade eu tenho que olhar o quantil 95 da normal padrão. Então eu tenho que olhar lá na tabela e ver qual seria esse valor aqui. Então resumiu-se agora no exercício de olhar quantis da tabela da normal padrão. Então para olhar esse valor aqui, tem que ir lá na tabela, né? E aí vocês dão uma olhada lá na tabela, mas eu já vou antecipar aqui para vocês que esse valor aqui, ele é o que dá 5% na tabela da normal padrão é 1,645. Então, eu já encontrei esse valor aqui, 1,645. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que raiz de n vezes k estrela é igual a 1,645. Ou, se eu quero isolar o k estrela, né? K estrela vai ser igual a 1,645 sobre raiz de n. Terminei aqui, finalmente terminei, né? Pronto, agora acabou, criei a minha regra de decisão. Então, qual que seria a minha regra de decisão? Então, minha regra de decisão seria rejeitar o H0 se o x barra for maior do que 1,645 sobre raiz de n. Então essa aqui vai ser a minha regra de decisão. Então eu vou calcular a amostra, né? Vou calcular a média da amostra. Se a média for maior, né, eu vou rejeitar o H0. Então, por exemplo, então eu vou pegar o exemplo do livro para a gente padronizar aqui com o livro, né? Tá aqui, né? Ele calculou a distribuição da somatória de x e eu calculei a do x barra. Porque vocês estão mais acostumados a trabalhar com o x barra, né? Então aqui, supondo, por exemplo, que ele fez um exemplo um pouco diferente, eu vou fazer aqui vou mudar um pouquinho, vou manter o n igual a 9. Então, suponha que n igual a 9 e vocês obtiveram uma amostra, um x barra igual a, vamos pensar aqui, um x barra igual a 0,7, por exemplo. Então, qual a decisão que vocês vão tomar? Então, se vocês têm um n igual a 9 e o x barra igual a 7, o x barra é 0,7, né? E o k estrela vai ser igual a 1,645 sobre raiz de 9. Raiz de 9, que é igual a 3, né? Então vai ser igual a 1,645 sobre 3. Então isso aqui vai ser igual a 5, vai ser mais ou menos 0,55. Então o x barra, ele é maior do que o k estrela. Então no caso aqui, a minha decisão para essa amostra aqui, a minha decisão é rejeitar H0. Rejeito H0.
porque o x barra, né, ele deu maior do que o valor K estrela, né, um valor tão maior que zero, né, que eu rejeito H0. Então, nesse caso aqui, a minha regra de se o n igual a 9, eu vou rejeitar todos os x barras que forem maiores que 0,55. Se for maior que 0,55, eu rejeito. Se a média for menor do que 0,55, eu não rejeito. Então, é assim que vai funcionar o meu teste de hipótese, né? Então, basicamente são esses três passos, né? Primeiro, encontrar a região crítica, que é o mais difícil, né? Construir a razão da verossimilhança, chegar numa forma conhecida. Depois, encontrar a região crítica. E aí depois verificar numa amostra em particular. Então, esse passo aqui já seria o terceiro passo, né? Numa amostra particular eu vou verificar qual é esse valor. Bom, então eu vou encerrar essa aula aqui. Tem mais um exemplo. Eu vou continuar aqui com alguns exemplos, né? Então assim, a primeira aula, tudo, né? Eu sugiro que vocês tentem olhar com mais calma também esse exemplo, né? Mas todos os outros exemplos desse capítulo 3 como um todo se baseia basicamente nisso, na construção de funções de verossimilhança em H0, em H1, e aí verificar, né, qual que seria a região crítica. Então, esses passos aqui vão servir para todos os exemplos que a gente vai ver aqui, né? Construir as razões de verossimilhança, determinar a região crítica e verificar se aceita ou rejeita a hipótese. Então eu vou terminar por aqui, aí na próxima aula eu vou continuar com um outro exemplo da Bernoulli e a gente vai fazer também, vou mostrar aqui para hipóteses compostas, né? Testes uniformemente mais poderosos para hipóteses compostas.